Então eu coloquei eu queria falar sobre o Espírito, hein? Eu coloquei aqui os batismos, água e Espírito, hein? Porque na verdade quando a gente fala de batismo, a gente pensa no batismo na água, hein? De se batizar com água. Mas tem um batismo do Espírito Santo que é muito, tanto importante como o da água, hein? Porque a gente fala assim, não, todo mundo está com o Espírito Santo, hein? É claro, quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo. Só que eu não acredito que seja muito fácil para todo mundo imaginar ou sentir a presença plena do Espírito Santo. Então é por isso que eu estava pensando, eu vou ter que falar sobre o Espírito. Porque acontece coisas, por exemplo, a gente estava falando antes do culto, que tem terreiros, tem coisas nefastas, hein? Que há na nossa volta. O que manda nessas coisas para o cristão é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Não é o fato de somente declarar, eu sou convertido. Tem que ter o Espírito Santo na gente, porque o Espírito Santo que dá o poder de mandar nos espíritos. Porque o Espírito Santo é Jesus. Eu não tenho esse poder. Eu posso me converter por raciocínio humano, né? Posso acreditar que Jesus existe, que ele sofreu, posso... Todas essas coisas que são do homem, mas sem sentir realmente a conversão, sem ter uma comunhão com Deus. Eu tenho muitos cristãos que não têm comunhão com Deus. Por que é ter comunhão com Deus? Não é uma coisa fácil de explicar. A gente fala assim, o Espírito Santo ele vive no teu coração. Mas cadê no meu coração o Espírito Santo? Não, porque é ele que fala no teu espírito, né? Usa a tua língua, a tua boca. Mas não sou eu que estou falando, não é? Então, eu acho que é um assunto que é bem importante, esse assunto do Espírito Santo, né? Dessa comunhão com Deus que a gente tem. Na verdade, eu pensei nisso quando eu preguei da outra vez, que a gente estava falando de comunhão com Deus, né? Falei, mas é uma coisa meio abstracta, hein? Que a gente fala de comunhão com Deus, mas a gente não vê Ele sempre assim, a gente não sente às vezes Ele diretamente. Para senti-lo, tem que passar bastante tempo, na verdade, com Ele. Tem que ter entendido justamente todos esses processos. Aí a gente consegue realmente, ao ouvir Deus, a gente consegue saber quando é Deus que fala no nosso espírito mesmo. Como agora, quando eu fiz isso aí, que eu, na verdade, não queria fazer. Realmente Deus me colocava sempre. A gente vê, não, então realmente vai ter que passar a explicar os batismos. Então, aí tem outra coisa, porque eu não queria tanto, talvez pregar mesmo sobre isso, no fundo, porque tem o falar em línguas, hein? Aí já vou pedir para o pastor a licença para poder pregar uma segunda vez. Alô? Você está me escutando? Você está dormindo já? Para poder pregar, fazer, porque eu queria... Porque também esse negócio de falar em língua é complicado, hein? É um assunto que é bem... que a gente não tem que colocar como tabu. Eu acho que tem que conversar sobre isso, né? Porque ele vem muito na palavra. Para todo mundo saber realmente o que é isso. Faz parte, na verdade. Então vamos... hoje a gente vai falar do batismo na água, da diferença, na verdade.
Não vou me alongar muito sobre o batismo na água, porque vai ter aulas para quem quer se batizar. Então vai ser uma coisa. E também no Espírito vai ser tudo bem resumido. Mas eu vou querer que todo mundo entenda que são dois batismos. Não é a gente vai me batizar e automaticamente eu estou batizado, vou receber o Espírito Santo, eu vou ter todos os dons do Espírito Santo. Não é bem assim, não. A gente tem que, mesmo batizado, a gente tem que ir atrás dos dons depois. A gente tem que viver o batismo no Espírito. Mas vou lá. Então, o batismo na água não é o batismo no Espírito. São dois batismos diferentes. Tem o batismo na água e o batismo no Espírito. Do Espírito ou no Espírito. Não é água, porque às vezes a gente fala, não, você está batizado na água, então você já está batizado no Espírito. A gente tem um Espírito, como convertido, certamente a gente tem, mas a gente não vive ele plenamente. A gente vai ver, e vocês vão ver, que eu não vou poder hoje falar a respeito disso bem profundamente, mas na palavra vem como o Espírito Santo a plena comunhão. O Espírito, assim, o batismo pleno, a vida plena. É quando a gente preenche de pleno do Espírito. E não somente uma coisa da mente. Eu sei que o Espírito Santo mora no meu coração, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é uma realidade, mas não uma vivência. A gente sabe disso, mas a maior parte das pessoas, dos cristãos, não vivem isso. Eles talvez até convivem, mas sem saber. Eles não têm como usar nem o poder da cura, nem o poder de milagre, nem o poder de mandar demônio embora. Eles não têm o poder de se regenerar, de recarregar a bateria, porque o batismo no Espírito, a gente vai ver, ele é principalmente para a gente, e não tanto para os outros. É uma comunhão que a gente tem com Deus. Depois a gente pode usar esses dons, se a gente tem dons, a gente pode usar para os outros. Mas, em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo, ele é para nosso crescimento, para nossa paz, para nós. O Senhor, ele vem morar na gente para nós, em primeiro lugar. Então, vamos ler em Atos. Atos é logo depois do Evangelho de João, né? Depois de João é. Depois do último Evangelho, vem Atos. Atos, capítulo 1, versículo 5. Vou começar bem pelo início. Atos 1, 5. Para explicar a diferença entre os batismos. A gente ver bem que são dois batismos. Então a gente lê aqui. Pode ler talvez, Joana, que eu vi que você tem uma outra versão caminho. Eu vou ler 1:5, né? Sim. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso, eu vou ler na minha agora, só para a gente entender bem. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então a gente vê bem que são dois batismos bem distintos, hein? João, ele batizava na água, ele fala já do batismo no Espírito Santo, que Jesus virá para batizar no Espírito. Aí agora a gente vai ler em Atos também, capítulo 2, versículo 38. Isso. Pode ler também. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
É o 32 que você leu? 38. Ah, 38. É, você quer o 32? Não, eu estava lendo o 32. Pode ler o 32? Não. Ah, tá. Não, é que eu estava me confundindo Uhum. agora. Eu vou ler na minha então. Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa para você e para seus filhos. Para os que são longe, essa é o 39, na verdade. Para os que são longe, isto é para todos que foram chamados pelo Senhor, nosso Deus. Agora, vê como ele fala aqui. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, quer dizer, são duas fases, hein? Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, são duas coisas distintas. Né? Tem o batismo na água. O batismo na água, ele é para quê? Para ser lavado dos nossos pecados. A gente se arrepende dos nossos pecados, a gente é lavado dos nossos pecados. Isso é o batismo na água. E então, depois vai ter um outro batismo, que é o batismo do Espírito. Aí a gente vai ler em Atos 10, capítulo 10, versículo 37 e 38. Não faz muito tempo, porque senão eu vou ter que extrapolar. Atos 10, 37, 38. É. E esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia. É isso? Não, é Atos ou Lucas? Não, é Atos. É Atos mesmo. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. É isso mesmo? Depois, mais o 30. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Aí vocês veem a diferença aqui. Aqui a gente já começa a ver a diferença entre um batismo e o outro. Eu vou ler na minha versão. O 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Depois, hein? O que ele proclamava? O batismo na água, hein? O João. Certo que a gente leu, hein? É, o batismo do arrependimento. Isso. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder. Então Jesus foi por toda a parte, e fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Curou os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nunca antes, no batismo de João, na água, se falava de cura, de coisa assim. Não se falava disso. Era o batismo de arrependimento dos pecados. Uhum. A gente é lavado nos nossos pecados, a gente se arrepende e a gente vai para uma outra vida. A gente tem a garantia de entrar no reino de Deus. Agora, com o batismo no Espírito Santo, a gente vê que a gente tem poder sobre as doenças, sobre tudo espiritual ruim, né, das trevas. Ele fala, depois que ele foi ungido, porque desceu sobre Jesus o Espírito Santo, ele nasceu como homem, né? O Jesus, aqui na terra. Sem precisar da intervenção do homem, mas como ser humano. Então Jesus foi por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então isso é bem importante a gente entender. Que a partir que quem não tem essa comunhão, esse batismo no Espírito Santo, que ele não se atreve a começar a falar, Satanás, faz isso, faz aquela coisa, porque ele não tem esse poder. O nome de Jesus, somente o nome de Jesus, sabe, gente, eu não vou mostrar hoje à noite,
Mas somente o nome de Jesus não basta para se endereçar. Basta para a gente ser limpo dos nossos pecados. Mas para se endereçar ao diabo, não. Ou aos demônios. Que a gente vê na palavra que quem usava, tem uns que falam, ah, mas eles estão usando teu nome. Tem uns que usavam o nome de Jesus, que os demônios não saíram, pularam em cima deles. Eles não conseguiram fazer nada. Essa aqui eu tenho, a segunda vez que estou falando, eu vou ter que realmente ler. E isso é muito importante, que a gente tenha que a gente possa orar pelo Espírito, que seja o Espírito Santo que nos guia quando a gente se endereça ao mundo espiritual das trevas. Isso é muito, mas muito importante. A gente não pode querer, agora eu sou o Bambambam, eu sou o Padre, que agora está com Jesus, eu me converti, agora Satanás está debaixo do meu pé, eu te piso. Não é bem assim, não. É assim se eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Não se eu vou por mim. Tem que ser o Espírito Santo. Isso a gente vai ver, que a gente ora no Espírito Santo. Tudo que a gente faz é no Espírito Santo. Quando a gente quer amarrar as coisas, né? Ou mandar embora. Seja qualquer coisa, uma doença, os milagres. Né? Aí, vamos ler em Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 12. Mateus, o Evangelho, um pouquinho antes. Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 12. Isso vai enfatizar bem que o batismo na água é o batismo de arrependimento. Né? 3, de 7 a 12. Pode ler? Pode ler. E vendo. Tá bom? Todo mundo encontrou? Todo mundo Pode ler. achou? Quanto é o versículo que? 7 a 12. 3, 7 Capítulo a 12. 3, Mateus 3, 7 a 12. Você quer ler, João? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o chamado à raiz das árvores, o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém. Aqui na minha é assim. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provam suas ações que vocês se arrependeram. Olha como é importante isso. Os fariseus e saduceus, os fariseus eram os doutores da lei, né? Eram os pastores da época, na verdade, né? Os caras que conheciam a lei. Só que eles eram hipócritas, né? Eles faziam tipo alguns religiosos, vamos, para não citar nomes, católicos, né? Eles são meio assim.
Eles pregam uma coisa na igreja e depois fora é outra coisa, hein? A gente... Aí, os saduceus eram políticos. Como se fosse hoje um partidários, hein? Aí, quando João Batista viu eles chegar para se batizar, é por isso que o curso é importante, que o pastor José quer fazer. Porque quando eles vieram lá para ser, ele batizava, hein? E todo mundo ia lá, não, também quero ser batizado, também quero a vida eterna. Aí ele falou para eles, mas vocês acham que vocês viram aqui para se batizar vai vos livrar da ira de Deus? Ele conhece o seu coração. Quem fala, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Porque ele via bem no João, que eles não tinham se arrependido, que eles eram hipócritas. Então ele fala, não adianta vocês vir aqui. Deus sabe o que vocês não vão escapar da ira de Deus. Aí, mais para frente ele fala, no 10, agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então ele fala, agora mesmo, vocês querem se batizar, só que vai aparecer a coisa ruim. Vocês vão ser cortados. Por quê? Porém virá alguém mais poderoso que alguém muito superior, cujos sandálios não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. Por que com fogo? É o Espírito Santo. Por que ele utiliza o fogo? Porque o fogo, ele destrói tudo que é perecível, que é corruptível. Puro, né? Quando ele fala mais para frente também, ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, jogando no vento. Aí a palha do trigo vai com o vento e cai sobre o grão limpo. O fogo, por exemplo, com o ouro, para purificar o ouro, aí você põe o ouro no fogo, ele vai, de um lado vai o ouro puro, e do outro lado fica as escórias. Então, é por isso que tudo é purificado pelo fogo, hein? É por isso que ele pega o exemplo do fogo, o Espírito Santo, que vem como fogo, para queimar e para mostrar o que é ruim, para tirar o que é ruim. Então, aqui a gente vê bem essa diferença do batismo por arrependimento, hein? Ele fala bem lá, provem com suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos. Não basta assim se batizar, tem que se arrepender. Isso é muito importante justamente de ter esse conhecimento, de fazer de ler esses versículos. Tem muita gente por aí que estão batizados e acha que está tudo certo. Por isso que é importante, tipo assim, batizar uma criança não faz sentido. Não faz. Não faz. Pode até apresentar, mas eu também não, tudo bem. Não vai fazer mal abençoar uma criança. Agora, batizar pensando, não, agora ele pode viver do jeito que ele quer, ele está lá no reino, porque isso realmente não faz sentido. Aqui está claro que não faz sentido, porque ele fala aqui, prova com suas ações. Aí, então, esse batismo na água, ele não permite, ele não nos dá a comunhão com Deus, ainda não. Depois, o batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo queima tudo que está ruim na gente, aí sim a gente consegue ter uma comunhão com Deus, porque quando a gente não é limpo, quando a gente não é purificado pelo Espírito Santo, a gente não pode ter acesso a comunhar com Deus, porque Deus é santo. Ele nos quer santo também, limpo, hein? Vamos ler lá agora em João 3,5. O batismo no Espírito. 3:5 a 8. João é um pouquinho mais para frente, é antes de Atos. João 3:5. Tem uma pizza que chegou? Chegou? Chegou. Ele tem que pagar?
Agora? Não, eu mando o Pix depois você paga. Tá. Aí ele mesmo já se cobra, tá vendo? É, ele até sabe como que é, né? Achava, acho que eu deixei no contato do carro. Você não precisa de nada, não? Elias, você não quer ajudar junto? Prefiro dar uma ajuda? É. Para pegar as no pizzas? banco lá, coloca. E o Vicente? Como é que eu falo? Rapaz, esse aqui é um homenzinho, ele é... Dá licença. Cobra. Tchau. Ah, lá, talvez. Então, João 3,5. Você tem a mesma... Não, você tem uma NVI, né, você? Ela poderia ler na NVI, que é um pouquinho diferente ainda. É. Ela tem a... Acho que é a mesma que o pastor, não? Você tem a NVI? Tem. 3 o quê? 3, 5... peraí. 5 a 8. Achou? João? João. Evangelho, hein? Não as epístolas. Pode ir. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Não, mas não, você tá... Atos 3. Não, não é Atos, é João. Ah, É João. é João lá que eu falei errado. Livro antes. Aham. É João. João. É João dos Evangelhos, não João das cartas. João 3. É. Qual é o versículo? 5 a 8. Tá, peraí. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém. Eu vou ler na minha versão, que eu acho bem legal essa versão aqui. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de água e do Espírito. Então, é das duas coisas, hein? Ninguém entra se não nascer nem de água nem de Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Olha como está bem explicado, né? Aqui no... Porque lá está como a natureza, a carne, né? É carne, né? Então aqui a gente vê que a carne é a vida humana. Ó, os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Aí eles falam, o que é carne é carne. Mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreende quando eu digo é necessário nascer de novo, porque a gente já nasceu de vida humana. A gente já está vivo, hein? Aí ele fala, mas você tem que nascer de novo. E no Espírito, para ter a vida da luz, a vida espiritual. É necessário, quando eu digo é necessário nascer de novo, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz, como é importante aqui, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então não há explicação racional. Não há. A gente, quando ele pega esse... Lê de novo o último versículo, o 8, o final. Pode ler o 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quer dizer que a gente não consegue explicar. A gente não sabe como veio o Espírito e como que eles nasceram de Espírito. Como o vento. A gente não sabe, agora o Espírito vai vir dali, daqui. Não. Acontece. É uma coisa que acontece, que a gente sente uma vez que a gente renasce de novo. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem de Espírito. Mas elas hão de nascer de novo de Espírito. Apesar de não ter um caminho exato e preciso.
Não tem receita. Não tem a receita. Olha, peraí, é assim, aquele, é assim, você vai nascer de novo. A gente vê que tem várias receitas. Tem várias formas. A gente vai ver agora. As formas de receber o Espírito Santo, de nascer de novo. Né? Mas isso é importante de saber. Porque alguém pode falar, não, mas porque você tem que fazer isso aí, você tem que passar ali, você tem que fazer esse caminho. Já escutei coisa assim. Não, o Espírito Santo ele está dentro desse olho, eu vou te ungir assim, não é só assim, ou é dentro de uma roupa, você pega essa roupa, tem muita coisa, hein? Mas pode até ser, não estou falando que não é, mas não tem, não pode, essa pessoa nunca vai poder falar, mas você não é nascido de novo, porque você não fez esse tipo de ritual, sei lá o quê. Então vamos ver. As formas de receber o que é importante, vamos ler em Atos 4 também, desculpa. Atos 4, 29 a 31. Atos é logo depois, né? Atos 4, 29 a 31. 29, 31, eu vou ler, para não demorar muito. Aqui, bom, na verdade, para entender bem, teria que ler tudo, mas... E agora, eu vou ler 29 a 31, hein? Atos 4. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e conceda a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estenda a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então, vê como é importante. Aqui, eles eram reunidos, aí tem muito... Por exemplo, a gente pode ter sido ameaçado ou receber ameaças por outras entidades. Vamos, ou potestades, sei lá o quê. Né? Agora, para eles receber justamente essa coragem, eles precisavam de receber. Aí o fato de orar, aqui eles oraram, orando eles receberam. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e conceda a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Isso é uma oração que ele faz, hein? Ouve as ameaças deles e conceda aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estenda a tua mão com poder para curar, que sinais, maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Agora, imagine quando a gente é ameaçado. Imagine novos convertidos, por exemplo, como vocês, que não tem ainda... E tem gente que fazem coisas com Satanás. Fala, não, eu vou te pegar, eu vou fazer um trabalho contra vocês. Estão ameaçando mesmo, acontece muito. Vou pôr um negócio lá na encruzilhada, você vai ver. Esse aqui que ele está falando aqui. Né? Ouve as ameaças deles e conceda aos teus servos coragem. Aí o que aconteceu depois dessa oração? Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. As coisas começaram a chacoalhar. Tremeu. E todos ficaram cheios de Espírito Santo, pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então todos depois, porque imagino que era tipo praça, tinha muita gente de tudo. Não era uma reunião de igreja, hein? Assim. Eles começaram a pregar já, com coragem. Então, o Espírito Santo, ele nos dá essa coragem, ele nos enche, é o Espírito falando em nós.
Então é importantíssimo a gente ter isso para ter essa coragem de poder se endereçar às forças do mal. Hein? Aí a gente vai ver agora várias formas. Essa aqui foi em oração, hein, que eles receberam o Espírito Santo. Aí tem outras formas. Em João 20, voltando para João, o 20, 19 a 22. Eu vou ler, né? 19 e 4. João capítulo 20, versículos 19 a 22. Jesus aparece aos discípulos, é quando ele tinha ressuscitado, hein, já? Ao entardecer daquele primeiro dia de semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, onde ele recebeu a lança. Hein? Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mas mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoaram os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Imagine o poder, uma vez que alguém tem realmente a comunhão plena com Deus, ele vira palavra de Deus. Receber o Espírito Santo, e depois ele afirma Jesus. É Jesus falando, não é qualquer profeta, não. Se vocês perdoaram os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês não perdoaram, eles não estarão perdoados. Tal igual a Deus. Entendeu? Quer dizer, não é um poder de perdoar assim. Eu vou pegar o Elias, para não pegar o Zé, nem a Joana. O Elias, eu te perdoa. Não é esse poder que ele está falando aqui. Ou você está perdoado, está tudo bem, você está salvo. Não. É quando você se arrepende de um pecado, a gente há de perdoar. Não é assim na palavra? A gente há de perdoar quem pede perdão. Então é quem se arrepende. Então ele fala aqui, quem se arrepende, não está escrito, mas é isso. Porque Deus é da mesma forma. Se vocês perdoaram pecados de alguém, eles estarão perdoados. Então, o Elias vem, me pede perdão, eu falo para Elias, teu pecado contra mim, está tudo perdoado. Então, está perdoado mesmo. Agora, se eu falo para ele, não, eu não vou perdoar porque é isso, aquela coisa. Então, não sou perdoado. Mas isso aqui é a ação do Espírito Santo. Não sou eu que defino isso. Entendeu? Naquela hora. Mas essa não sou eu que estou falando agora. É incrível isso, mas é Jesus que fala, hein? Então soprou sobre eles, recebe o Espírito Santo. Então, quem recebeu o Espírito Santo tem uns poderes que são além de todo o entendimento humano. Porque a gente expressa a vontade de Deus. Realmente, a gente nunca há de expressar a nossa vontade. Sempre a vontade de Deus, quando a gente é convertido. É pleno do Espírito. Aí, em Atos, então, isso a gente vê que foi por um sopro. Então, pode ser muito bem por um sopro de um pastor, por um sopro meu, por um sopro de qualquer um convertido. Se naquele momento ele recebe do Espírito Santo, sopre sobre essa pessoa, que eu vou enviar meu Espírito. Vou encher essa pessoa do Espírito através do teu sopro. Pode ser. Não uma coisa universal. Agora vou soprar. A gente vem em estádios, hein? Vou soprar e todo mundo cai. Pode até ser. Não vou falar não é verdade. Mas é duvidoso.
É duvidoso, porque não há arrependimento realmente, como a gente leu aqui. Hein? Será que a gente tem certeza? Lá nesses estádios seria mais para falar: oh, vocês estão todos aqui, vocês acham que vocês vão poder se livrar da ira de Deus? Vocês nem se arrependeram, se arrependem. Aí sim, talvez. Mas a gente não ouve muito isso não, porque senão todo mundo vai embora. Não é? Então, isso aqui foi. Não estou falando que agora a gente vai soprar e que as pessoas vão receber. Não, tem que ser. É uma forma. Como a gente viu uma forma pela oração, a gente vai aqui uma outra forma. Foi por um sopro. A gente vai ver em Atos 19, versículo 6. Versículo 6. Bom, 5. Assim que ouvir isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então a gente vê que aqui eles passaram pelo batismo da água, hein, das águas. E depois, Paulo, e aqui é o apóstolo Paulo, não é mais Jesus, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas, e profetizaram. Eram em todo uns 12 homens. Então, quando aqui no Novo Testamento ele fala de profetizar, na verdade a gente tem que ler também tipo revelação. Hein? Eles receberam de Deus revelações. Porque profecias pode às vezes ser confundido com profecias bíblicas. Hein? Então, Mensagem de Deus. Receberam mensagem de Deus, mas para eles, hein? Ou para alguém, ou até para a igreja, às vezes. Mas tem que ser isso é mais revelações que profecia. Hein? A gente vê que aqui foi através da imposição das mãos. Como está escrito no final de Marcos, o Evangelho de Marcos, vocês vão impor as mãos nos doentes, nos quem é possesso, os demônios irão embora, os doentes serão curados. Acontecia mesmo, eles eram curados porque os sinais acompanhavam os discípulos. Hein? Então, aqui é por imposição das mãos, e vamos ler em Atos 10, 44 a 46. Que eu acho que o mais comum, na verdade. E a gente vai entender isso se o pastor me deixa pregar mais uma vez. 10, 44, 36, né? É Atos? Foi longe demais. Do que quer falar? Do que quer falar? Não, Atos. Cornélio? Não, a próxima vez? Não, agora. Não, agora é ouvindo a palavra. É Cornélio mesmo. Então, deve ser Cornélio mesmo. É Cornélio, mano, chama Pedro, é isso aí mesmo. Mas a gente não vai falar muito de Cornélio. É 44 a 46. Tá falando. E dizendo Pedro, é isso? 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, você viu que aqui Pedro pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Isso eu vou reler na minha versão. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro falava. Então, os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficavam admirados,
de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Então aqui está claro que simplesmente ouvindo, eles foram realmente batizados pelo Espírito Santo, já que depois eles falaram em outras línguas e começaram a louvar a Deus. Aí, isso na verdade aconteceu aqui porque quando eles falam de gentios, era a primeira vez que gentios começaram a falar em línguas. Quer dizer, pessoas que não são judeus. Que não eram judeus, que eram gentios, quer dizer, estrangeiros. Porque antes era sempre o do povo judeu. E aí se a gente continua a ler, mas não é isso o assunto, aí ele fala, pode alguém se opor a que eles estejam também batizados? Nesse caso não, Que maravilha. Então chega na hora certa, que eu acabei agora. Entendeu? Só ver se tem... próxima vez a gente vai ter outras coisas. Eu vou continuar porque é importante a gente saber depois se manifestar dentro do Espírito. Para a gente. É saber como lidar com o Espírito, com a comunhão com o Espírito. Porque isso é muito... Tudo bem, a gente recebe, mas depois tem a parte prática, na verdade. Tem essa parte prática. Que a gente não vê aqui. A gente só lê ela. Mas como que eu consigo a praticar? A ter essa comunhão plena com Deus. É isso que eu queria ver a próxima... quando vou ter oportunidade. Próxima sexta. Então a próxima sexta a gente vê isso. Vai ser bem simples, não é? É uma coisa também de tudo na liberdade, mas para si, e não muito para a comunidade, assim, a comunhão com Deus, ela é primeiramente individual. Depois a igreja, ela pode acontecer dentro da igreja, mas quando o Espírito quer se revelar é uma coisa natural. Mas aprender a ter uma comunhão com Deus é bem individual. É isso que é a base de tudo. Uma igreja que não tem pessoas que têm comunhão com Deus, dificilmente ela vai ter uma comunhão pessoas, né, como igreja. Então, Senhor, eu te agradeço por essas palavras. Eu agradeço, Senhor, por agora através do teu Espírito Santo.